gente também está nas gravações. Agora sim, também bom dia a todos. E como vocês viram, né, quantos pedidos bons, quantas preces, quanto preparo para que a gente possa começar aqui os nossos trabalhos, os nossos estudos. E na verdade o tema que eu trago hoje é justamente sobre o poder da oração, o poder da prece, tá? E também a importância da prece nas nossas vidas. Então, gente, para começar a falar sobre prece, eu sempre pego bem, né, nessa parte, que é o significado das coisas, tá? Então, a palavra prece, ela vem aqui, na verdade, nós temos duas palavras-chave aqui. Rezar, né, que a gente sempre diz, né, das rezas. Rezar, em latim, é recito, recitar. Então, a palavra rezar, nós vamos ter como significado ler em voz alta, recitar, apresentar lendo, tá? E o verbo orar, ele tem as suas raízes também no latim, que é oro, que significa dizer. Então, quando nós estamos falando de oração, estamos também falando de algo que é falado, dito. Isso porque lá nos nossos ancestrais, no nosso passado, até que não tão distante, nós temos, né, as orações, as rezas, como momentos de uma fala constante do que seriam os desejos. Então, não é de hoje que a humanidade tem o hábito de orar. E pela repetição de palavras, que muitas vezes a gente aprende, né, as orações são aprendidas ali, de pai para filho, de mãe para filho, naqueles momentos, né, em que é passada de um para o outro. Então, essa repetição de palavras trazia, assim, uma concentração, um momento em que você tem uma concentração profunda no que está sendo dito e também associada com a meditação, tá? E também com rituais. Então, a gente tem sempre a oração sendo colocada como uma ferramenta para uma conexão divina. Então, muitas vezes eram feitos os pedidos para boa colheita, pedidos para sucesso, pedidos pela saúde, tudo a partir das rezas, das orações. E assim nós temos até hoje. Então, nós temos como consenso que a prece é um momento de aproximação divina, aproximação humana com Deus. Então, esse já por si é um grande valor, né? Um grande poder, uma ferramenta poderosa que nós temos para o nosso equilíbrio. Nós vamos ver aqui os porquês, né? Um pouquinho dos porquês. E no contexto espírita, gente, qual que seria também o poder da prece? Além desses momentos, né? Primeiro a gente começa por Jesus, também, que foi, na verdade, quem nos reensinou a orar. Igual eu falei para vocês, a oração já estava presente na humanidade por muito, muito, muito tempo, mas ele mostrou pontos, assim, cruciais, que é aquele que a oração ela tem que ser constante. Todos os momentos mais difíceis, os momentos mais delicados, ele estava em oração. A gente vê nos evangelhos os pedidos, né, de Jesus, que é considerado um espírito elevadíssimo. Então, quem dirá nós, né? A gente precisa rezar bastante, orar bastante. E ele se dirigia a Deus por um jeito bem simples, né? Ele chamava de Pai, Criador. Então, essa simplicidade de Jesus na forma de orar, que poderia ser feito não lá só no templo, não só pela repetição constante, eram minutos ali de concentração e de entrega. Então, esse eu acho que é o mais valioso trazido, né, por Jesus e que dentro do Espiritismo nós continuamos, né? Nós temos Jesus como nosso guia, o nosso leme, e que nós vamos estar ali direcionando, se espelhando nas atitudes dele, claro. Então, no Livro dos Espíritos, gente, também lá nas questões,
uma das questões, que é a 659, Kardec pergunta, qual que é o caráter da prece? Qual é o caráter geral da prece? E aí também a resposta é bem, digamos assim, sintética, né? Bem curtinha, que é essa. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele. É por si uma comunicação com Deus. Então, a gente continua, né, com esse papel de realmente estarmos conectados, né, com Deus. Também resumindo, a gente pode entender que a oração, a prece, ela é uma ferramenta de comunicação, certo? Se ela está nos aproximando de Deus, o poder da prece como comunicação com o Criador é, assim, uma das mais principais ferramentas, mas também comunicação entre as criaturas. Então, eu acho que é isso, às vezes a gente sempre pensa na oração como uma forma de conexão com Deus, mas na verdade nós estamos todos conectados aqui, certo? Então, explicando, quando, por exemplo, uma pedra toca, nós atiramos uma pedra na água, nós vemos, né, aquelas ondinhas se formarem. Então, o que acontece? Nós aqui estamos dentro de um fluido, né, uma substância que é influenciada pelos nossos pensamentos. Então, nos momentos que nós estamos orando, na verdade, nós estamos nos concentrando, gerando pensamentos ali que vão impactar nesse fluido universal que nós estamos. E assim ele ser transmitido a quem quer que seja. Então, todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, como nós próprios estamos na atmosfera terrestre. Quando oramos, movimentamos o nosso pensamento, a nossa vontade e, consequentemente, esse fluido. Então, as nossas preces, elas podem ser, sim, ouvidas e também sentidas, tanto por encarnados quanto desencarnados. Então, onde quer que se encontrem os espíritos, a comunicação entre si ocorre. Então, eles nos transmitem as suas aspirações e as inspirações também. E as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então, gente, sempre a gente fala aqui em outros momentos, agora também pegando um outro assunto, né, uma outra vertente, que é a questão do amor e do desamor, né, do desafeto, do ódio. Às vezes nós estamos no lado daquela pessoa, mas o fato de nós vibrarmos, ou seja, nós orarmos, eu queria que essa pessoa se desse mal, isso é uma oração? É um pedido. Eu gostaria que isso acontecesse, que a pessoa fosse amparada, isso também é uma oração. Então, toda forma de vontade, de pedido, ela mobiliza principalmente o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, não precisa nem aquele desafeto estar perto para a gente se comunicar com ele. E não precisa aquele querido, aquele afeto que nós temos, maravilhoso em nossa vida, estar perto. Nós estamos ao todo o tempo nos comunicando. Olha que coisa, né, poderosa, na verdade, que nós temos. Então, quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediário, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Isso está lá também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a todo momento, nós estamos, na verdade, sendo ouvidos. Né? Deus nos ouve, nos assiste nos nossos pedidos, nas nossas orações. Tem um livro muito interessante, gente, ele é do Divaldo Franco, Divaldinho, para os íntimos. Eu sempre chamo ele assim. Eu é o Divaldinho, né? Sou apaixonada por ele. Tem um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, que é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, eu até trouxe só uma pincelada aqui para deixar vocês curiosos, mas é assim, um dos primeiros capítulos do livro fala sobre justamente o poder da prece.
A filha, né, de uma mãe estava lá numa situação de perigo, estava no momento que a cidade estava ali passando pelas festas de carnaval, muita gente sabe, às vezes muitos excessos ali, e aquela menina estava em perigo, e a mãe estava em casa orando pela saúde da filha. Então, o que aconteceu? A prece era tão, digamos assim, sincera, o pedido era tão importante que chegou lá no posto de socorro, o doutor Bezerra recebendo as preces ali, né, e direcionando a ajuda. Porque o que acontece, gente? Vem a ajuda necessária, é uma equipe, né? Então, quando a gente está em oração ali, a gente pode ter certeza que temos equipes espirituais que estão mexendo, né, digamos assim, as situações para que o amparo chegue. Então, é muito legal, né? Em todos os momentos, em várias das histórias que são ali contadas, é colocada a questão do poder da prece. Então, até uma frase que está nesse livro, que é assim: a prece é vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se, como seria de se desejar, falada pelo Dr. Bezerra. Então, a gente vê aqui que realmente é o que Jesus nos colocava. Nós, ao pedirmos, muitas vezes os nossos pedidos são atendidos. Tá? Frequentemente, mais do que a gente imagina. Poxa, mas não foi exatamente o que eu pedi. Ou eu não consigo ver que eu recebi. Ah, mas o nosso coração sente. Chega um momento que a gente fala assim, olha, não é mesmo que as coisas estão se encaixando? O que é se encaixar das coisas? Não é? Às vezes a gente fica, poxa, que coincidência que isso está acontecendo agora. Lá atrás eu estava pensando, eu estava desejando isso, orando por isso. Graças a Deus. Então, o tempo, né, de ocorrência entre a prece e a resposta da prece depende muito. E também, gente, nós temos diferentes tipos de prece. Agora eu vou falar um pouquinho delas. Estão falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós temos 3 tipos de preces que podem ser feitas. A primeira, vocês já imaginam, eu estou até falando dela, que é a prece dos pedidos. E essa a gente usa só um pouquinho, né? Só de leve, assim, só de leve todo dia, toda hora, todo momento. A gente pede bastante. Mas tá certo, gente, temos que pedir. Porque o que acontece? As petições, né, visam algo que se deseja obter em benefício próprio e em benefício de outro. Agora, tem aquela coisa, o que nós podemos pedir? Nós podemos, tudo, digamos assim, pode ser pedido nas preces. Nós podemos pedir pela saúde, nós pedimos pelo perdão das faltas cometidas, resistência às tentações, proteção pela saúde. Agora, o que acontece? Desde que não contraria a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Então, aquele pedido para a pessoa que você não gosta cair no buraco, aí também não é um pedido muito válido. E nem vai ser útil para você, não é, minha gente? Porque nós temos as questões das responsabilidades. Então, aqui, todos os pedidos, né, chegam colocados aqui, né? A prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Então, eles se comunicam entre si e transmitem estes pedidos. Na hora de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou pelo menos um paliativo para os seus males? Então, esse é o primeiro poder. Quando nós estamos naquele momento aflito, que nós estamos sozinhos, nós não estamos. Deus está conosco. Então, ao pedir, fazer as nossas preces, a gente está naquele desespero. Já vem um alívio, já é uma resposta. Então, essa voz que consola, restaura e nos impulsiona, dando-nos coragem, é o principal poder aqui das orações. Levantamos-nos menos tristes, menos abatidos. Um sol de raio divino luziu em nossa alma e fez-nos eclodir a esperança. São palavras aqui do Leon Denis.
Então, não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que a gente imagina, igual eu falei. Pensais que Deus não vos ouviu, porque ele não fez um milagre em vosso favor. Mas, frequentemente ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Então, olha só, nos momentos, por exemplo, nos momentos do passe, que nós temos, né, a terapia dos passes, aquele é um momento importante de oração. Quando a gente pede com sinceridade, direciona o nosso coração para o que nós estamos precisando, nós permitimos ali muitas, na verdade, eu vou até falar para vocês dessa questão na saúde, que é muito importante, das preces na saúde, mas nós permitimos ali que sejam recebidos os fluidos, os medicamentos necessários para que a gente se sinta melhor. Mas também, igual está sendo colocado aqui, que Deus vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Às vezes nós estamos num problema sem solução, aparece alguém, eu lembrei de você, passei por aqui, poxa, faz quanto tempo que a gente não se vê, tudo bem? E aí aquela pessoa traz a solução para o nosso problema, aquela situação nos desperta, você fala assim, nossa, era o que eu precisava para conseguir. E isso às vezes vem de uma resposta que nós tivemos só uma oração, um pedido sincero. Então, também, gente, por exemplo, antes das consultas médicas, a gente pedir pelos médicos que sejam assistidos, que sejam, que recebam, estejam abertos também, com o coração aberto também a receber ajuda, a receber orientação. Então, o poder que nós temos das orações, o poder da fé também na nossa saúde é muito significativo. Tem até aqui nesse livro lindo, Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, tem até também aqui uma mensagem falando sobre os benefícios da oração. Tá? Então, aqui a gente ouve, né? As dificuldades do dia a dia costumam operar um desgaste das nossas energias. Isso é natural, né? A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade e o desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de força costumam desvanecer. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética. Isso explica o motivo pelo qual nos sentimos abatidos e desanimados quando enfrentamos uma determinada situação mais estressante. Vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provações. A oração é o posto de abastecimento das nossas energias. É o momento de renovação das nossas forças. É o instante em que Deus fala conosco e nos supre os nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte e mais sábio e está mais perto de Deus e, portanto, mais perto de equacionar seus padecimentos. Então, olha que legal, também um outro papel importante ali das preces na nossa saúde, nos dando também coragem para passar por aquilo que nós iremos passar em provações ali de doenças, mas também repondo, fazendo uma verdadeira transfusão de energia para nós. Então, é bem interessante. A prece também, gente, é uma transfusão de energia e contribui para a saúde. E nós, é uma coisa também que nós fazemos um pelos outros, certo? Então, tanto nós podemos auxiliar a partir dos passos, a partir das nossas preces pelos outros, pela saúde dos nossos irmãos, mas também nós recebemos. Então, é um instrumento que a gente pode usar mais no nosso dia a dia. Agora, gente, algo nós precisamos falar. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas Deus sabe de tudo. Por que eu estou falando isso? Deus sabe o que eu preciso. Na verdade, olha,
que acontece, gente? Se assim fosse, se nós tivéssemos só fatalidades na nossa vida, a gente seria uma marionete, certo? Ah, você vai passar por isso, e você não pode fazer nada a respeito. Não, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, a prece, ela é parte da nossa vontade de melhorar, nosso desejo de melhorar. Se a gente se entrega, fala assim, Deus é que sabe, eu vou ter que ir para esse caminho mesmo. Não, a gente precisa também ter... Quando a gente tem ali um momento de provação, de problema, nós temos ali uma provação para a nossa fé. E nós temos o total direito e dever de nos apoiarmos em Deus. De buscar Ele e falar assim, olha, eu não aguento sozinho, vamos dividir essa carga? É o jugo leve que Jesus falava. Então, assim, às vezes a gente vê esses tipos de comentário, então, cabe a nós segurar ali e falar, não, Deus sabe do que eu preciso, mas Ele sabe que eu preciso ser mais humilde, não é? Então, a oração é aquele momento, o pedido é um momento também de humildade. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Então, não há desmerecimento nenhum em pedir, tá? E olha que legal, eu trouxe uma do Chico, que é um barato, né? Se não conseguimos conversar, por exemplo, com os nossos desafetos, se não conseguimos tomar a iniciativa de uma reaproximação com eles, pelo menos devemos incluir nas nossas orações diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente daquele que ora. Então, o primeiro endurecido na história sou eu mesmo. Eu começo, às vezes, a pedir por aquela pessoa difícil, e aí eu começo aquele trabalho de trazer boas energias para aquela pessoa, de trazer um bom ânimo para aquela pessoa, porque às vezes ela é brava, digamos assim, ela tem uma tristeza ali, algum conflito, problemas, e ela descarrega no outro. Então, se você começa a orar por aquela pessoa difícil, você quebra aquela sua resistência, porque você fala assim, não, vou orar por aquela pessoa, tanta gente boa para orar. Você quebra aquela pedra, aquela montanha que Jesus falava, né? Que se nossa fé fosse um pouquinho pequenininha, né, como um grão de mostarda, a gente seria capaz de quebrar montanhas, imagine. Montanhas de orgulho, de preconceito, de ódio. E rezar, orar por aqueles que sofrem. Então, as nossas provas, gente, estão na mão de Deus e devem ser suportadas, mas Deus sempre leva em conta a resignação e as orações. A prece atrai os bons espíritos que dão força e coragem. Então, as provas parecem menos duras. Ou seja, a prece nunca é inútil quando é bem feita. Ajude a ti mesmo e o céu te ajudará. Olha essa frase, dita pelo nosso vovô Antônio, né? Tá lá no Livro dos Espíritos. Então, sempre, gente, vocês podem ter certeza, né? Falando de novo, que a ajuda ela chega de diferentes formas. Então, uma vez que a ajuda chega, nós temos o segundo tipo de prece, que a gente também não deve esquecer, viu? Que é a prece de agradecimento, gratidão. Então, os agradecimentos por todas as bênçãos que Deus nos felicita, pelos favores, pelas graças, elas são muito importantes. Por exemplo, um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. Ele ora pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir em determinada direção. Então, por um impulso, que seria um instinto, né, reúne suas forças, levanta-se e chega finalmente a uma fonte de água. E com isso, se ele tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e força pelo que me deste.
Agora, se ele não tiver fé, ele vai dizer: que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes ajuda, de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Olha só, hein, gente, a diferença, a mesma situação, mas se eu tiver o orgulho exacerbado, eu vou achar que eu sou 10 fera, sortudo, né? E consegui atravessar o deserto. Então, enquanto orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebe. Então, essa historinha também está lá no Evangelho, capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante. Então, duas formas de pensar. Agora, vamos ser sinceros, eu acho que a gente já pensou das duas formas, não é? Das situações. Às vezes a gente se acha, fala, nossa, que ideia boa que eu tive, resolver meu problema. E às vezes, nossa, oh meu Deus, muito obrigado. Então, a gente alterna e é natural. Vai chegar um momento que a gente vai ter mais confiança, mais fé e vai ver que realmente, olha, quanta ajuda a gente recebe. Então, muitas vezes, se a gente percebesse, nós ficaríamos admirados e até um pouquinho humilhados pela nossa ingratidão, né, gente? A gente começa a ver, fala, puxa vida. Então, a prece de agradecimento é um exercício de humildade que nós também devemos praticar uns com os outros. Agradecer ao outro pelo cuidado, pelas orações que ele direcionou a você e agradecer a Deus por toda a ajuda espiritual que a gente recebe. E agora, gente, temos o terceiro tipo de prece, que é a prece de louvor. A louvação, ela consiste em exaltar os atributos da divindade. Não é evidente com o propósito de ser-lhe agradável, visto que Deus é inacessível à lisonja. Há de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro, que se revela ao nosso Criador. Então, Jesus tinha muito dessa simplicidade, igual a gente falou. Ele agradecia de coração, né, de uma maneira assim, não é? Quando a gente vai orar, ele fala, Senhor excelentíssimo, Deus excelso. Não, ele falava assim, Pai, muito obrigado, basta. Então, às vezes a gente vê, né, se preocupa sobre como orar. Primeiro, o reino de Deus está no nosso coração, no nosso íntimo também. Então, qualquer lugar a gente pode fazer a nossa oração. E muitas vezes, gente, o que acontece? Essa prece de louvor, ela não vem nem com palavras. Então, o louvor é um sentimento que vem com a gratidão, é um reconhecimento por tudo que recebemos e a vontade de fazer o bem. Então, quando os voluntários estão aqui ajudando os idosos, eles estão louvando a Deus, eles estão reconhecendo como parte de uma criação. Quando as pessoas estão ajudando nos hospitais, nas ruas, quando a gente está se tornando diferente, querendo fazer o bem, isso é uma prece de louvor. Então, tem uma frase da Madre Teresa maravilhosa também, que ela dizia assim, a filosofia de vida da Madre Teresa, né? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso eu acho que é a maior maneira que se tem para louvar a Deus, né? Uma prece. Você se preocupar para que o outro seja atendido, saia melhor e mais confortado depois de estar com você, é um compromisso. Então, é muito, muito interessante, né? Esses três tipos de oração. Agora nós temos, né, os pedidos, os agradecimentos e os louvores. Agora, gente, vamos para o ponto principal. Já falamos do poder das nossas preces, né? Agora, como começar? Como começar a fazer preces? Porque às vezes não é tão fácil assim, né? Gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, 28, nós temos uma coletânea de preces. Vocês sabiam? Então, muito legal. Você abre ali e tem, por exemplo, as situações para cada prece, nas aflições da vida,
ação de graças por um favor obtido, num perigo iminente, na hora de dormir, que é aquele momento, né, que a gente também tem que orar, tem que fazer a prece para nos prepararmos ali, por um criminoso, por um suicida, pelos doentes. Então, algumas só das situações que... Então, às vezes a gente está tão desesperado, tão desamparado, que não sabe por onde começar. Então, a gente vai lá, folheia no livrinho, assim, né, faz a escolha da prece e, ao olhar as palavras, muitas vezes a gente se concentra e canaliza os nossos pensamentos, porque, na verdade, o que é importante para a prece não é a forma, a escrita, a palavra, se é bonita, se rima. A prece, ela tem que ser sincera, ter o pensamento. Então, quando a gente vê um livrinho de preces, né, que a gente também recomenda bastante, né, as palavras ali ajudam a tocar o nosso coração e aí a gente consegue direcionar o nosso pensamento. Não que assim, por exemplo, estou passando por uma situação, eu tenho que ler a prece X para acontecer o que há de bom. Não, geralmente essa oração, ela vai, somente as palavras vão direcionar o nosso pensamento, tá bom? Agora tem outro ponto, né? Não consigo fazer uma oração. Estou tão nervoso que eu não consigo nem ler. Tão aflito que eu não consigo ler. Ou não tem um livro ali. Às vezes, gente, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazendo silêncio. E aí sim a prece surge, aquele pedido, né, do que você precisa no momento. Então essa é uma frase de Emmanuel. Então é justamente isso, nós não precisamos nos prender nas palavras para a nossa prece ter poder. Tá? E era essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje. E para encerrarmos, eu trouxe uma prece, trouxe escrita aqui para a gente direcionar os nossos bons pensamentos e encerrarmos esse momento da manhã. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajude-nos a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Então, essa prece ela é do Chico, né? Do Chico Xavier pelo Espírito Meimei. Então, resume aqui todos os nossos pedidos para que a gente possa ter mais fé e também orar sempre e constantemente. Então, muito obrigada pela atenção. Verdade, obrigada.